Hoje, nesta terça-feira, aconteceu mais uma live semanal de Lula, a chamada Conversa com o Presidente. A transmissão dessa vez não foi ao ar livre, então não teve passarinho cantando. But, ao fundo, né, foi lá dentro do Palácio do Alvorada. E, por falar no Palácio do Alvorada, o Lula disse que a residência oficial da presidência não tem nada de casa. Vamos ouvir. Porque em casa é tudo pequeno, é tudo aconchegante, sabe? Em casa até o banheiro é perto do quarto, ou seja, aqui é tudo muito longe, aqui é tudo... Aqui para você comer você anda quase 200 metros, para você tomar café você anda mais 200 metros, para ir no banheiro você anda 40 metros, 20 metros, 30 metros, ou seja, é tudo muito, muito mais difícil. Sei. Não tem nada, não tem nada com casa. A casa não, a casa é aquela coisinha pequena, tudo pertinho do outro, a cozinha pertinho, o quarto, banheiro pertinho, a sala de televisão pertinho, sabe? É muito mais aconchegante a casa. Olha, eu lembro que quando ele chegou ao poder, né, foram fazer a vistoria, acompanhados da imprensa, né, fala assim, este chão está rachado, a parede não está boa. Aí foram reformar o palácio. Lula ainda disse para a imprensa, eu sou um sem palácio, num país onde há um déficit habitacional de 50 milhões de casas, pessoas passando fome, as vítimas do litoral norte de São Paulo, que perderam suas casas, ainda não viram dinheiro que o total que o governo federal prometeu, mas o que ele fez? O Palácio do Planalto, o Dani, né? O Palácio da Alvorada, né, que é a residência, o Planalto é o escritório, vamos dizer assim, e o da Alvorada é a residência. O Palácio da Alvorada, a residência dos presidentes do Brasil, ele tem cerca de 15 mil metros quadrados de construção, tá? Então, é realmente grande. Aí foram lá, falaram que está tudo ruim, gastaram, né, sem licitação para reformar tudo aquilo, puseram uma cama de 45 mil, sofá de 67 mil, e mesmo assim não está aconchegante, viu? E, enquanto reformava, 15 mil metros quadrados de construção, foram para um hotel caro, ficaram na suíte presidencial. Eu digo, não poderiam ter pego ali 60 metros quadrados? Pois é. Fosse reformando ali 14.600 metros quadrados, ficasse ali, né, 600 não, 14.940 metros quadrados, ficassem ali aconchegante, com uma televisãozinha, uma caminha do Magazine Luiza. Uma garrafa de café. Exatamente, uma mesinha, como muito brasileiro mora, com mais de 4 pessoas, ficasse ele ali, né? Agora ele vem falar que não é aconchegante. O que ele quer? Bom, Pavinato, eu acho que essa seria uma ótima oportunidade para o presidente entregar o Palácio da Alvorada, porque ele não é obrigado a ficar ali, não é? Fez questão de entrega para o Boulos lá, quanto sem teto não cabe ali? É verdade. Se você der para cada sem teto ali 100 metros quadrados, minha filha... Cabem muitos, Você acaba com o problema. Pois o primeiro, o presidente não é obrigado a ficar lá, né? Segundo, eu acho que é realmente uma oportunidade para ele entregar o Palácio da Alvorada, dar um outro destino para isso, fala, bom, não, eu vou ficar em um outro local. Acho que tem até alguns governadores que começaram a fazer esse tipo... sempre tem algum amigo para ficar. Exato, sempre né? Mas tem os amigos para ficar lá, mas é uma oportunidade de começar, não é, a enxugar a máquina, enxugando a própria casa, né? Seria uma boa atitude, presidente, começar a repensar esse tipo de mudança, não é, uma casinha menor, eu acho que todo cidadão iria apoiar. E aí, Musa? É difícil viver num palácio, hein? Deve ser difícil. É o famoso, né? Lembra aquela expressão americana, white people problem? Exatamente. Isso aí é mais uma fala dele carregada de hipocrisia. O Zema, você falou de deixar o Zema deixou o palácio, né? Lá em Minas Gerais. Mas, assim, como se ele tivesse acostumado com um quarto pequenininho, né? A casa dele aqui em Pinheiros, que ele paga, saiu que ele paga não sei quanto de aluguel. Lembra acho que era Peramanca, que tinha lá das garrafas de vinho. Enfim, nada contra, né? Mas que não tenha sido pago com o dinheiro do você falou do vinho, né? Peramanca é um vinhaço, né? Português, né? O PP é especialista em vinho. Aliás, o melhor lugar que se bebe em São Paulo é na casa do PP. É verdade. Na casa do PP e no Nando Appendino. Nando Appendino, no Renato Soriano. Nós estamos uns amigos bons, hein? Porque teve um outro momento da live, Felipe,
que o Lula ele reclamou das refeições que ele fez na França e na Itália e diz que não consegue comer e beber bem nas viagens do exterior. Com a palavra, o magnífico Lula. Eu vou te dizer porque a gente não come bem. Primeiro porque em palácio você não come bem em lugar nenhum do mundo. Tá? Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não vou em restaurante. Claro. Então a minha comida é de hotel. E a comida de hotel também não é boa. Sim. Tá? Não é das melhores. Sim. Eu não tenho liberdade de ir para um restaurante e ficar escolhendo o que eu vou comer. Então, eu fico no hotel. A minha vida é comer no hotel ou comer onde eu ser convidado. Eu almocei com o Macron e almocei com o presidente Mattarella. 2 comidas de palácio. Sabe, não é essas coisas. Em lugar nenhum do mundo a comida. Eu tenho obrigado com o Itamaraty para melhorar a comida, porque eu entendi que a comida não está boa. Eu queria ver ele falando isso para as 428 mil famílias que não têm o que comer. Que comer no palácio não é bom. Renato, aí eu acho que vocês estão superestimando a declaração do Lula. Sendo bem sincero, né? Não, pô. Não, eu acho que essa é uma violência. Claro que é uma violência. Ainda mais se você levar ao pé da letra. E outra, ele fez uma declaração recente falando que 800 milhões de pessoas estão passando fome. Assim, mas nós não devemos levar ao pé da letra o que ele fala. Ele é o presidente da República. Aí tem uma questão que eu acho importante. Essa é a questão. Vem a interpretação. É a humanização da figura do presidente da República. Pode ser que não funcione. Nossa, né? Escolheu bem. Pode ser que não funcione. Pode ser que não ressoa na sociedade da forma como ele queria. Mas, na minha opinião, é uma questão de marketing aí. Ele está querendo se aproximar da pessoa comum, do povão. Falando assim, poxa, eu estou aqui no Planalto, né? É longe meu quarto do banheiro, é difícil querer andar para comer, porque querer comer andar 400 metros, beira longe da minha casa. Trouxesse a bandeirinha. O que eu quero é voltar para minha casa ali. Felipe, o que eu quero é voltar para minha casa. Se ele quisesse voltar para casa dele, ele não teria sido presidente da República e ser candidato. Mas está a questão. Agora, quer voltar para casa? Ele estava reclamando que não tinha palácio ontem. Ele se distanciou do que é o povo há muito tempo. Mas porque o povo, quando ouve isso aí, né, o que ele fala? Poxa, eu tô aqui, trabalho o dia inteiro. Às vezes eu não tenho condições nem de ver os meus filhos numa situação precária. Aí o presidente vem e começa a reclamar porque ele não come bem no palácio e não consegue andar... Não come bem no hotel. Eu entendo. Olha, o hotel que ele ficou em Lisboa... O hotel que ele ficou em Lisboa tem uma das melhores comidas do mundo. E algo que é para polemizar. Eu estou dando o que eu acho que é uma questão de marketing. Eu concordo com o Felipe, olha só. Gente, eu como mal em palácio. Eu prefiro comer em casa, minha comidinha caseira. E sabe quem compra essa narrativa? Ele está se aproximando da população, querendo se aproximar da população. Sabe quem compra essa narrativa? Se surtiu efeito ou não surtiu efeito, temos que ver. Então nós estamos vendo isso agora. Agora, quem está vindo aqui discutindo para vocês, nossa, é um absurdo. Não, é que eu gosto assim. Problematizar. Eu gosto de pensar. Deixa eu pensar igual o Lula. Fome, isso é problemático. Vai por mim. Não. Quem já passou fome ou quem passa fome não vê. Olha a pesquisa, Dani. Não vê. Olha a última pesquisa. Está caindo. Quem ganha até 2 salários mínimos está crescendo. Mas está caindo a popularidade dele. Desculpa, você está errada. Não, é só olhar os jornais. Pega a última. Quem ganha até 2 salários mínimos está crescendo a aprovação do Lula. Não, o que está crescendo a aprovação do Lula. É só colocar lá. Esse tipo de que ele tá até 2 salários mínimos está crescendo. Escuta bem, é importante deixar claro. Eu não estou falando aqui que o Lula acertou na declaração dele. Eu não estou aqui dizendo que o Lula fez bem na declaração dele. Eu estou fazendo uma análise objetiva. Não, mas... Esse tipo de depoimento dele faz ele se aproximar mais da população. Ele quer se aproximar mais da população com esse argumento. Agora, vamos pôr nesse prato aqui, o Rodolfo. Vamos. Né? Lembra do Bolsonaro comendo pizza na rua lá em Nova York? Aí o povo ficava assim, populista e tal. Aí ele comendo aquela puta foto porca que ele fez, né? Comendo não sei o que, com a farinha na calça. Puta foto desgranhenta. Aí todo mundo ficava, populista. Aí vem esse falar assim que comer em hotel 6 estrelas, comer em palácio, não é tão bom como a comidinha de... Tem que andar 200 metros dentro do próprio palácio. Eu acho que assim, Felipe, eu concordo com você quando o assunto é narrativa. Ele fala isso porque ele sabe que o eleitor dele acredita nessa conversa para boi dormir, de que ele é um falso moralista, de que ele é um falso pobre e que está falando ali em defesa dos pobres, né? Se ele não quer ficar no Palácio da Alvorada, ora, vai para outro lugar.
não reforma com dinheiro público, é o nosso dinheiro que foi lá naquela reforma. Ora, se ele não quer comer nesses restaurantes onde é hospedado, porque lá são feitas as serventias da casa, lá a galera recebe bem, é só não viajar, é simples, passa mais tempo no Brasil, passa mais tempo nas Coabs, vai na Coab 2 lá em Itaquera, tenho vários amigos, vai no churrascão que não é de picanha. Vai chegando na Coab pra curtir sua galera. Dá um abraço nos amigos. E um beijinho em sua Cinderela. É isso aí, vai lá em Itacoaquecetuba, mais perto da população que passa fome. E fala exatamente isso que você falou, senhor presidente, que é horrível comer nos restaurantes. E vamos ver se esse povo te apoia. Vamos ver quando o senhor abrir uma porta lá e o senhor vê as pessoas dormindo no chão, o senhor vai ver se essa sua oração aí. Eu tô com essa oração na cabeça, meu Deus. Essa é a pesquisa de opinião. Aí eu quero ver de fato se a galera pesquisa de opinião, o senhor ir nas favelas do Brasil inteiro e falar exatamente o que o senhor falou. Para quem tem famílias com 3, 4 filhos, dormindo num casebre, no chão, falar, lá no palácio é muito ruim, porque não é casa. Pelo amor de Deus, senhor presidente. Não, por que para com isso? Reformar, então? Exatamente, com dinheiro público. O dinheiro público é um homem, é muito reflexo da mulher que ele tem, Pavinato. Se o cara tem uma mulher decente do lado, obviamente ele vai ser um cara decente. Quando não tem uma mulher que fica gastando, é bem provável que dá nisso daí, ó. Agora, uma casinha pequenininha, né? Eu quero uma casa no campo. Né? Uma casinha pequenininha. Você mandou muito bem de uma casinha de sapê, né? Que agora eu tô fazendo bico para complementar. Eu tô cantando em bares. Aí, ô Dani, numa casinha de sapê, né? Com uma caminha, né? Uma televisãozinha, a copinha, tudo pertinho, assim, cabe um sofá de 67 mil? Olha, aí vai do gosto da pessoa. Não sei te dizer, Pavinato. Eu ainda não comprei um sofá de 67 mil. Né? E eu acho que não seria a minha prioridade fazer isso. No entanto, aí seria o gosto pessoal dele. Não é? A questão é quando é comprado com dinheiro público. Há necessidade de você ter um sofá de 67 mil? Agora, se é com dinheiro dele, não me importa. Não é porque aí é um gosto pessoal. Agora, quando nós estamos falando de dinheiro público, aí nós precisamos cobrar sim sensatez com a utilização desse dinheiro, né? Porque para ficar confortável mesmo bastava um abajur cor de carne, um lençol azul e cortinas de seda. Não é verdade? O Rit já dizia isso. Bom, mas, meus queridos, ainda no bate-papo, Lula disse que teve uma ideia que vai acabar de vez. Extra. Ele teve uma ideia que vai acabar de vez com as invasões de terra por parte do MST e outros movimentos. Quer saber qual é? Se liga. Eu falei com o ministro Paulo Teixeira esse dia. Paulo, por que a gente tem que esperar o movimento invadir uma terra para a gente mandar o INCRA avaliar se ela é produtiva ou improdutiva para a gente desapropriar? Por que o Estado não monta uma prateleira de projeto de terras improdutivas? Faz um convênio com a Secretaria dos Estados, que cuida da terra, cada estado e a União apresenta em cada estado um banco de terra disponível. Nós temos tantos milhares de hectares aqui em tal lugar e tal. Sim. Ao invés das pessoas invadirem, a gente oferece. Organiza. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro e no segundo mandato. Pensei agora e nós vamos fazer. Vamos aplaudir. Genial. Ele descobriu o que já existe na legislação uma década antes de ele assumir a presidência. E o Marcos Uchoa... Ele passou 8 anos como presidente e não leu a legislação. E ele descobriu agora. E vai fazer uma coisa que o Bolsonaro fez. Exatamente. Porque ele só descobriu agora. Que gênio. Ideia dele. Musa, gênio. O Musa tá sem palavras. E aí? Alguém quer falar sobre essa genialidade? Tô sem palavras, porque desde Alguém quer comentar essa genialidade? Eu tô sem palavras desde antes, porque quando a gente está discutindo, se falando aqui, vai lá ver como é que vive tal coisa. Ele não tem essa sensibilidade. A questão, na minha cabeça, na minha opinião, depois de 14 anos, depois de colocar a Dilma, depois de tudo que a gente já sabe, ele não tem essa sensibilidade. Não adianta a gente ficar julgando com a nossa cabeça aqui de cidadão do bem, etc e tal. Não é assim que ele pensa. Tá super claro já. Não é um país com desenvolvimento que ele quer. Não é isso, gente. É um burocrata que domina e aparelha o Estado por completo, de cima a baixo. Tá muito claro.
mais uma dessas... Por que é que a gente não vem com pérolas e pérolas? Será que daqui a 8 anos, Pepe, ele vai descobrir a Constituição brasileira? Porque precisou o que aí? De 2002 para cá? Estão falando de 21 anos. Assim, para ele descobrir o que tem que fazer, que a lei manda ele fazer. É meio redundante, né, o que Lula colocou aqui como a proposta para resolver por completo a crise da reforma agrária no Brasil. Mas, Pavinato, eu queria colocar uma situação aqui que o problema da reforma agrária, ela começa depois do assentamento. Tá? Isso que ninguém fala. Não adianta colocar as famílias nas terras improdutivas, da terra para os sem terra, não é? Sem dar condição para o sem terra produzir. O que acontece, em geral, em muitos assentamentos, é que vocês assentam a família em determinada terra e deixam ela lá, sem nenhum tipo de instrumento para poder produzir, sem nenhum tipo de instrumento para poder produzir e gerar riqueza para ela, não é? Então, a questão da reforma agrária não é só assentar a família, né? E eu sinto que a esquerda... Passo. Sim. É porque sem CNPJ... Ela e aí eu bato no Bolsonaro e no Lula. Os dois têm uma ideia muito atrasada de reforma agrária, não é? Que acha que reforma agrária é só colocar a pessoa na terra. Não, mas mais atrasada... O começo da reforma agrária surge com assentamento. Poxa vida. Da condição da pessoa produzir. Isso ninguém fala. Você está fugindo do assunto. E eu assim... Meu Deus do céu. Não dá para falar. O Lula... Eu sei que tem e tal. Mas o foco aqui é que ele descobriu a legislação agora. Sim, mas essa legislação aí é ultrapassada também. É ultrapassada. Então imagina quando vier a nova legislação, ele vai ter que viver 250 anos para pensar numa coisa nova. Porque só agora ele pensou na legislação ultrapassada. Essa legislação, por isso que eu tô falando, o Lula está ultrapassado. Infelizmente, né? Completamente ultrapassado. Porque, por exemplo, o que está sendo discutido agora é usar o Embrapa, por exemplo, que é uma entidade excelente estatal, para dar tecnologia para essas famílias. Por exemplo, poderem produzir. As famílias que são assentadas não têm acesso à ciência do Embrapa, infelizmente. Né? Então, essa legislação que o Lula colocou aqui está completamente ultrapassada. O Rodolfo está se coçando aí, aqui, Pavinato. Não, ele começa a falar, você deu uma pauta para ele mudou totalmente para começar a defender os assentados do MST. Ele não consegue, é mais forte do que ele quando se fala dessa ação criminosa que é o MST. Eu defendi você fala dos assentados. Eu nem citei o MST. Para bom entendedor, meia linha basta. Vindo de você, meia palavra basta, velho. É inacreditável como você consegue falar dos assentados aqui, já querendo colocar, já puxando para essa pauta. É inacreditável. Hoje foi do MST aqui. Não precisa. A cara dele. Agora, sabe o que é melhor, gente? O melhor que a cara a melhor que a cara do PP é a cara do Shoa. Exatamente. O Shoa levando isso numa naturalidade. Um cara que já foi sinônimo de jornalismo de qualidade. Exatamente. E ele adorou a ideia, viu? Ele adorou a ideia. Ele adorou. Ela como âncora do podcast, falando com o presidente. Não questiona, concorda com tudo que o cara fala. Mas esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Eu queria ver o Lula colocar alguém em oposição. Chama o Pavinato lá para apresentar isso. Me chama lá, o âncora aqui. Me chama lá do podcast Sem Filtro. Não precisava nem chama a Dani, chama aqui o Bruno Musa. Chama o PP também, que eu tenho certeza que vai questionar. PP enquadra, PP é brabo. Agora tá lá, o Marcos Luchou, o Lula fala qualquer asneira e ele vai lá e concorda. Cara, ele descobriu a roda agora, meu Deus do céu, e o Shoa batendo palma e concordando. Felizmente o Shoa colocou a carreira ali dele, não é, por água abaixo, e a grande questão para mim, Pavinato, agora é quantos dias mais vai durar essa live ali do Lula, porque ele está colocando ele em uma situação pior do que a outra, em cada live. E o próprio Shoa também. Então, não está uma situação boa, não é uma live que a gente consiga extrair pontos interessantes para ser debatido, porque toda semana aqui é um absurdo diferente. Infelizmente, é isso que acontece. Sabe uma coisa que eu aprendi fazendo podcast? Quando eu te levei lá, você falou uma coisa muito interessante. É o podcast Sem Filtro que eu tenho, graças a Deus. O Pavinato falou uma coisa muito importante pra mim que eu fiquei refletindo. Quando eu vou debater com uma pessoa, eu tenho que saber mais do que aquela pessoa, ou no mínimo mesmo, porque eu não vou entrar num debate que eu sei menos, ok? Quando você vai apresentar um podcast, no caso, eu vou falar por mim aqui, mesmo que você não saiba,
sobre aquele, mais do que aquela pessoa que está sendo entrevistada sobre o assunto, você não pode concordar com tudo que ela fala. Ela vai apresentar algumas pautas ali durante a conversa que você vai ter que, no mínimo, ter um contraditório. Eu até entendo, não dá para entender, para ver nada. Sim, porque aí vão falar que está sendo antidemocrático. É verdade. Tá complicado. Não está fácil. Bom, não falando dele, está sendo fácil. Aqui ainda é melhor. Sim, é muito melhor do que essa que o Lula colocou. Mas para o Lula, filho, agora nós vamos ter que... Nem isso ele vai fazer. Não vai. Se fizer... Um dos problemas do Brasil em relação à agricultura... É o Lula. É que 60% da área do Brasil são áreas de pastagem degradadas. Daria para a gente duplicar a produção do agro, daria para a gente triplicar os assentamentos de famílias nessas áreas, que precisa de um baixo investimento para você fazer a recuperação dessas áreas. Isso ninguém fala, nem Bolsonaro nem Lula. É impressionante. Desculpa, você pode falar... Então, você pode falar de novo, que eu não pensei nessa possibilidade. Fala de novo, por favor. Não, 60% das áreas do Brasil são áreas de pastagem degradadas, né, que não servem para nada. Se tivesse investimento nessas áreas, com pouco dinheiro, porque precisa de pouco dinheiro para recuperar as áreas, e nunca teve uma política nunca tem política para isso. Bom, meus queridos, eu não vou decidir